Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, lá vem a salvação do nosso Deus, aleluia, glórias ao Rei eterno, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, glórias ao Rei Todo-Poderoso, amados. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor Jesus, a paz, Fran, Deus abençoe o nosso dia, né, minha querida? Que o nosso dia seja cheio de chuva de bênçãos, como está chovendo lá fora, aqui em Ouro Oeste está chovendo, e nós somos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo sol e pela chuva, pelo calor e pelo frio, porque tudo que o nosso Deus faz é bom e é maravilhoso para nós. Nós precisamos entender os recados do Senhor. Amém? Glórias a ti, Senhor. Nós te damos, te louvamos, te bendizemos nesse dia maravilhoso, nesta segunda-feira, nessa programação aqui da Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste, São Paulo. Eu sou a irmã Roseli, você está comigo para meditarmos na palavra de Deus nessa manhã mais uma vez. Fique conosco, porque Deus vai falar com você, Ele vai nos orientar na palavra, Ele vai consolar os nossos corações, vai nos ensinar pelo poder da sua palavra, porque nós precisamos aprender a estar acordados nesse tempo, né, irmãos? Nós não podemos estar dormindo, porque conforme sempre o louvor que introduz a nossa programação aqui, para o pessoal da rádio, ele vem, com certeza. E os sinais da sua vinda, como diz o hino da harpa cristã, né? Mas se mostram cada vez, vem Jesus. Jesus está vindo aí, e todos os sinais nós podemos contemplar com os nossos olhos, não é nem pelos olhos da fé, os sinais de Jesus, não. Os sinais são claros e evidentes. Obrigada, minha querida, é esse mesmo. Por né, de tudo que está acontecendo no mundo, para que a volta de Jesus aconteça. Tudo está sendo preparado e nós vamos meditar, porque nós precisamos entender esse tempo profético que nós estamos vivendo, para que a gente não seja pego de surpresa. Se prepare enquanto há tempo, que a gente busque ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo, porque depois que ele voltar, não tem mais para procurar, né? Aí ele já voltou, e aí o nosso Cordeiro, ele volta como um juiz. Ele volta como um leão para julgar as nações, para julgar os povos. E nós precisamos estar dentro da família de Deus, né? Para que possamos estar livres da tribulação, da grande tribulação, para que o Senhor nos dê livramento, escape nesse tempo, né? Porque as coisas estão acontecendo, amém? Então vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, com graça, né? Com sabedoria, com discernimento da palavra. Porque nós precisamos, né, irmão? Porque os tempos são... Não é que os tempos são maus mesmo. Os tempos são maus. Mas o nosso Deus é bom. E a gente precisa estar desperto para tudo que está acontecendo. Porque Jesus vem vindo aí. Literalmente, Jesus está voltando. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, neste lugar. Na Rádio Estúdio FM aqui de Ouro Oeste, Pai. Um lugar que aprove a Ti organizar e abrir essa porta para que a Tua palavra fosse ministrada diretamente para o Seu povo, que o Seu povo esteja com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Usa minha vida como um canal de bênção neste lugar, para falar aquilo que o Senhor quer falar com o Seu povo e preparar aqueles que estão dormindo, acordar, Senhor, aqueles que estão dispersos. Abençoa-nos, a Deus, a mim, a Fran aqui, em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos e alertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vai abençoando o Seu povo nesta manhã. Entra onde, Pai, nenhum homem pode entrar. No coração do homem e faz uma transformação. Perdoando os nossos pecados e nos levando ao arrependimento de pecados, ó Deus. É tempo de nós nos levantarmos e proclamarmos que o Senhor está voltando e nós precisamos estar prontos, com as nossas lamparinas acesas, com as nossas vestes brancas, sem nenhuma mancha de pecado sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Jesus, porque de nós mesmos nós nada podemos, não conseguimos nem abrir os nossos olhos, mas se o Senhor estiver conosco, nós temos vida e vida com abundância, uma vida cheia da Tua presença, cheia do Teu conhecimento, ó Deus. Em nome de Jesus, ser conosco e nos ajude, Pai, porque nós precisamos. Entra também, Senhor, naqueles lugares onde o homem não pode ir.
nos hospitais, para curar aquelas enfermidades impossíveis aos homens, mas possíveis a ti. Entra, Senhor, aonde os homens não podem ir, fazendo milagres e maravilhas neste tempo, que nós estamos crendo que o Senhor é Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus de poder, Deus de glória, o Deus que faz acontecer. Traz os corações cativos para o Senhor, e que nada venha nos dispersar da tua presença, porque sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nós clamamos neste lugar. Ajuda a nossa cidade, ajuda o nosso país. Nos livra do mal, nos livra da chaga do comunismo. Pai, em nome de Jesus, aonde as autoridades estão falhando para tratar da saúde, que o Senhor entre com providência, ó Pai. Mas não deixe o seu povo perecer doente, Pai, sobre a face da terra. Em nome de Jesus, nós sabemos, papai querido, que não é por falta de recursos, mas é por causa da ambição humana, que as coisas para nós são difíceis, para o pequeno, para o pobre, mas tu és o auxiliador daqueles que nada têm e que nada podem fazer. Mas uma coisa nós pequenos aqui podemos fazer: pedir ao Senhor que entre com justiça e que derrube os homens maus do poder e que levante homens bons e juízes que julgam segundo a reta justiça e não segundo o seu entendimento, a sua ideologia. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência e ajuda o seu povo naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que está fora da nossa mão fazer, mas o Senhor pode agir. Envia teu Espírito sobre a face da terra e renova-nos, Senhor. Envia o teu Espírito Santo aqui neste lugar e nos enche da tua presença. Envia o teu Santo Espírito, Pai, em toda a face da terra e nos encha de ti, porque nós somos carentes e necessitados do Senhor. Porque a tua palavra nos diz que com o Senhor nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. E nós nos agarramos nessa palavra, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, aleluia, glórias a Deus. Olha aí, meus queridos, a minha querida irmã Cidinha e o irmão Paulo Tony. Bom dia para vocês. A paz do Senhor, shalom, shalom, meus amados. Me ajudem a fazer essa programação hoje, né? O irmão Paulo Tony está aqui, que ele vai me ajudar, viu, irmã Cidinha? Ele vai me ajudar, ele vai escrever aí, eu vou ler aqui para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, né? O irmão Paulo Tony ontem no grupo falou algo que, assim, falei, irmão, isso aí é o tema de uma mensagem, né? A preparação da mulher. Quem é a mulher? A mulher é Israel. Então, nós precisamos entender que o relógio de Deus é Israel. Então, nós precisamos olhar para lá, porque é lá que dá o start para todos os acontecimentos da volta do nosso Cristo. Aleluia! Você está preparado? Então, de acordo com aquilo que está acontecendo lá, de acordo com as movimentações proféticas, porque tudo aquilo que acontece lá está na Bíblia Sagrada, então a gente precisa entender essas coisas. Então, eu quero que você abra sua mente hoje, né, irmão Paulo? Exatamente. Abra sua mente para você entender a palavra de Deus. Então, por favor, tire os seus preconceitos, né? Os seus achismos, porque o que nós vamos falar aqui é algo profundo do Senhor, para nós entendermos o tempo que estamos vivendo. Tira da sua cabeça aquela ideia de que Deus não se mete nas políticas, porque nós vamos falar de uma coisa que está acontecendo politicamente, né? Os reinos estão se movendo. E Deus está trabalhando, trazendo o seu povo para a posição que Ele quer. Porque Deus tem um tratado com Israel, sim. Abra sua mente também para entender isso. Deus tem um tratado com aquele povo não está lá de graça. E nós precisamos estar atentos a eles, porque eles são a figueira. E o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus 24? Agora até esqueci qual é o versículo, se vocês puderem me ajudar aí. Que ele falou, olhem para a figueira. Vou até ler aqui para nós iniciarmos, viu, irmão Paulo? E a irmã Cidinha também. Fica à vontade aí para participar comigo, me ajudar, porque o assunto é muito difícil, eu também não sei, mas vocês sabem aí. Para mim, cadê Mateus 24, gente? Mateus, olhai para a figueira. Aleluia.
E são coisas, irmãos, que acontecem. Procure para mim a figueira. Lucas 21. Ah, é Lucas 21. Aí sim, Fran. Aí sim. Eu tô procurando em Mateus, ela já tá ligada lá. Oh, aleluia, Deus. Usa sua filha. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas 21. Aleluia, dizendo, quando ouvirdes essas sedições, haverá vários lugares, mas antes de todas essas coisas... 28. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer... Jesus fala assim, quando essas coisas, quais coisas? O que ele falou tudo anteriormente aqui no capítulo 21. As guerras, os rumores de guerra, o aflito, as nações guerreando. Ele fala assim, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. A Bíblia aqui está falando de nações. Olhai para Israel e para as árvores que estão plantadas em volta de Israel. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que está perto o verão. Você vê uma árvore brotando, você sabe que o verão está chegando. Então, quando você vê a figueira de Deus brotando, é para a gente se atentar que a volta de Jesus está próxima. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. A geração que brotou, a geração da figueira que brotou. E nós sabemos que a figueira foi plantada lá novamente na terra, né, de Israel. Ela foi plantada novamente em 1948, quando os judeus retornaram para a sua terra. A partir de lá, essa geração é a geração que vê a volta de Jesus. Tô certo, irmã? Irmã Cidinha, irmão Tony? Fala aí, irmão Tony, que eu vou lendo aqui o que você colocar sobre os acontecimentos desses dias, a guerra que o Irã, né? O Irã atacou Israel. Foi um ataque muito forte, que se Israel não tivesse uma grande defesa, não só do Iron Dome, também dos países que ajudaram interceptando mísseis no mar, antes de chegar, interceptando os mísseis nas próprias terras dos países vizinhos. Quem ajudou a interceptar os mísseis que vieram do Irã? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, os países que são aliados de Israel. E também a poderosa mão de Deus sempre está. Né? Só vai acontecer aquilo que o Senhor permitir, só vai acontecer aquilo que está escrito na Bíblia para acontecer. O homem não tem poder de mudar as escrituras de Deus. Você está entendendo? Então, quando começou aquilo lá, o Israel é a figueira. E os países que estão ali em volta de Israel, segundo a profecia de Daniel, ele viu essas nações como animais, né? E tem um urso, os pés desse animal que Daniel viu e que João também viu, os pés são o urso. E quem é o urso nessa história? Não é a Rússia, como muita gente fala que a Rússia é o urso. Não, pela Bíblia, o urso é o Irã. Desde 1980, o Irã, que se declarou, ele teve a revolução islâmica deles lá, eles declararam que era para tirar Israel do mapa, acabar com o povo de Israel. Eles não querem Israel ali. Não adianta querer dividir dois estados. Eles nunca vão aceitar o povo de Israel ali. Então, desde 1980, ele tem essa promessa. Vários presidentes e atolás passaram ali e declarando isso aí, que Israel tem que sair do mapa. Só que somente agora foi que o Irã atacou Israel frente a frente. Porque ele sempre usava o Hezbollah, usava o Hamas, usava os Houthis, usava os caras lá do Iêmen. Ele sempre financia tudo isso contra Israel, mas diretamente, lutando contra Israel, isso nunca aconteceu. Então a gente olha para a Bíblia e olha para o que aconteceu, a gente entende que o urso deu um passo. O urso começou a caminhar. Para quê? Para se formar a besta do Apocalipse, que é esse conglomerado de nações que vai trazer o anticristo. Então nós estamos muito perto dessa data. A besta do Apocalipse começou a se formar, porque o urso começou a andar em direção à formação dela.
E na hora que ela estiver formada, o anticristo vem e Jesus vai ter que vir depois para destroná-lo, para tirá-lo do poder, porque o Senhor é que vai governar essa terra. Essa terra não é do anticristo, essa terra é de Cristo e do seu povo, não é do anticristo e do seu povo. Você está entendendo? Então, profeticamente, nós vimos agora, o urso caminhou, ele está caminhando em direção à formação dessa besta. Vai, Paulo, irmão Paulo, fala aí, o que mais que eu posso falar aqui? Então, começa tudo lá, irmãos, começa tudo lá. O relógio de Deus é Israel. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo lá. Nós nunca podemos nos esquecer que Jesus é um judeu e que ele vai voltar lá. Ele não vai voltar em Nova York, ele não vai voltar na Itália, lá em Roma, ele não vai voltar Jesus volta em Jerusalém. Estamos vendo Israel na fase de restauração de seus ritos sagrados em torno do templo. Isso significa que a mulher vai chegando na sua plenitude de amor e de romance com seu amado. Ai, que coisa linda, irmão Tony. Então, o irmão Tony está aqui falando para nós, ó, Israel está se preparando para receber o seu rei. Eles vão receber o falso rei primeiro, mas tudo caminha para que eles recebam o seu rei. Porque Jesus é o rei dos judeus, não é? É preciso o retorno do amor de Israel com o seu amado. Então Deus está preparando Israel para clamá-lo. Baruch haba beshem Adonai. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus falou, vocês não me verão mais até que vocês clamem, até que vocês me desejem, até que vocês queiram que eu venha para livrá-los, não é? Então nós estamos vendo esse tempo de preparação. Israel é o relógio de Deus, porque é lá que tudo acontece. O desfecho de toda a história humana é lá em Israel. Então presta atenção. É por isso que o povo luta contra Israel, né? É por isso que levantou-se nesse tempo o antissemitismo. Aleluia. Voltou o antissemitismo. Por quê? Porque a coisa que o inimigo menos quer é que Jesus volte. Então ele quer tirar o povo de lá. Se Israel não existir lá, o que vai acontecer? Jesus vai voltar lá? Como é que vai se cumprir as profecias se o povo de Deus não está lá na terra para receber o seu rei? Então você entende? Quando uma pessoa ela é antissemita, ela é anti-Israel, assim como o nosso presidente aqui do Brasil, o presidente ele está querendo que as escrituras sagradas não se cumpram. No fundo é isso. Porque é preciso que eles estejam lá. Foi o próprio Deus que os levou para lá de volta, para que a profecia se cumprisse. Então, quando eu me levanto contra eles, eu estou automaticamente dizendo, Senhor, eu não quero que a tua profecia se cumpra. Eu não quero que o Messias volte. Você está dando um recado para Deus. Deus está lendo esse recado. Então, é por isso que a gente não pode ficar do lado de pessoas antissemitas. Porque essas pessoas não querem o cumprimento da profecia. Elas não querem que Jesus volte para reinar na terra. Elas é que querem reinar. Você entendeu? Tudo gira em volta disso. No frigir dos ovos, né? Como a gente fala, tudo vai acontecer assim. E quem se coloca contra está indo contra o próprio Deus nesse tempo. Então não fique contra Deus. Fala, Senhor, eu não entendo nada de Israel, que nem minha mãe fala, eu não entendo nada dessas coisas. E eu fico lá explicando isso que eu fico falando para vocês aqui. Eu fico explicando para minha mãe, mãe, é assim, mãe, tá na Bíblia. Se tá na Bíblia, mãe, a gente tem que ser a favor da Bíblia. Nós jamais, nunca na nossa vida, em tempo nenhum, hora nenhuma, em segundo nenhum, nós podemos nos colocar contra aquilo que a palavra de Deus está falando. Se você não entende, aceite pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então você não vê, você não consegue entender nada dessa história de Israel. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, você precisa, pela fé, aceitar o que eu estou te falando aqui, porque é a Bíblia. A Bíblia precisa se cumprir, as Escrituras precisam se cumprir. Jesus, quando veio, Israel estava lá. Israel estava lá. Era para Israel não estar lá. Israel tinha 12 tribos. Das 12 tribos, 10 tribos se revoltaram contra Deus e perderam o lugar, sumiram no mundo. Elas são perdidas no mundo até hoje. Mas Deus preservou 2 tribos, Judá e Benjamim, naquele lugar, porque ele tinha uma promessa.
ele tinha uma promessa para Davi, falando que da descendência de Davi era o Messias. Então Deus preservou Judá. Judá pecava? Pecava. Mas Deus tinha que cumprir a sua promessa. Se Deus não arrancou Judá de lá, para que o Messias pudesse vir, você acha que agora Deus não vai cumprir a promessa dele de novo? Para Jesus voltar, esse povo tem que estar lá, porque são eles que têm que clamar, como o irmão Paulo está falando aqui, ó. É preciso Israel amar Jesus. Eles ainda não receberam Jesus, mas eles vão clamar por ele, porque é somente Jesus é que vai livrá-lo dessa guerra. Israel está vivendo no tempo de Cantares de Salomão, o tempo do romance, e isso vai levar ao fruto desse amor, aleluia, que é a volta do Senhor, aleluia, glória a Jesus, que coisa linda, eles estão lá, porque por enquanto, irmãos, Israel é assim, eles creem em Deus, porém não muito, né, mas tem lá os seus fiéis, Deus sempre tem os seus remanescentes no meio do povo. E o Benjamin Netanyahu, por exemplo, toda vez que ele vai dar um discurso, ele fala de Deus. Ele sabe que é Deus que vai dar vitória para eles. Mas, por enquanto, quando você viu aquelas imagens espetaculosas na TV, porque foi até bonito de ver, né? O céu cortado de mísseis, luzes caindo. Parece uma noite de Natal. Você olha assim pela TV, é só luzes, né? Para lá e para cá. Mas são mísseis, são bombas caindo. O Irã, pelo tanto de bombas que o Irã mandou, era para ter destruído Israel, mas Israel sabe lutar, eles sabem, o exército de Israel é muitíssimo preparado. Então eles têm a defesa deles, que chama o Iron Dome, né, que rebate os mísseis, os países também ajudaram e tudo, mas eles sabem que vai chegar uma hora que os amigos que os ajudam, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, vai chegar uma hora, irmãos, que esses países não vão mais ajudar Israel. Israel vai ficar sozinho contra o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, contra o Iêmen, contra os Emirados Árabes. Aí o Putin já falou, se os Estados Unidos entrar para ajudar o Irã, para ajudar Israel, eu entro para ajudar o Irã, aí a Rússia entra para ajudar, aí a China entra para ajudar. Agora você imagina, no fim, Israel vai estar sozinho, lutando. Eu começo até a chorar. Porque vai ser uma coisa assim muito forte. Porque aquele país daquele tamanhozinho não vai ter mais a ajuda dos amigos, porque o Senhor vai tirar. O próprio Deus vai tirar a ajuda. E eles ficarão sozinhos, lutando contra os inimigos. E é nesta hora que Jesus vai voltar. Porque somente o Senhor vai poder vencer essa guerra por Israel. E eu quero dizer para você, sabe por que eu choro também? Porque eu sei que eu sou o Israel de Deus também. Eu sei que na hora que eu estou com as minhas lutas, que o inferno se arma contra a minha vida, e ele vem para me destruir, e eu não posso lutar, eu sei que o próprio Deus se levanta e vem me ajudar. Porque eu creio na palavra. E se ele vem ajudar Israel, ele vem me ajudar também e vem ajudar você também. Israel, como uma mulher que se coloca debaixo da proteção do seu amado, nada irá acontecer até que se inicie a relação mais íntima entre a mulher e o seu noivo. A semente está plantada. Amém. Irmã Cidinha, você também fica assim, querida. Aleluia. Por que coisa, né, menina? Que coisa. Eu não posso falar de Israel que eu choro. Ainda mais agora o irmão Tony falando dessas coisas, agora que eu vou me desmanchar em choro aqui. Não vou conseguir nem terminar a rádio daqui a pouco. É isso, irmãos. Porque quando eu vejo o zelo de Israel, o zelo de Deus por aquele povo, e durante esse tempo que eles estão lá, de 1945 para cá, eles já enfrentaram muitas guerras. E eles têm relatos que eles jamais poderiam ter vencido as guerras, se não fosse a mão de Deus. Porque eles já lutaram contra todas aquelas nações que estão em volta ali. E venceram. Eles viram a mão do Senhor desviar drones, desviar mísseis. Eles viram, eles contam. Eles viram anjos lutando com eles. Eles viram anjos colocando soldados do inimigo para correr. E eu quero dizer que para a tua vida é a mesma coisa.
porque nós também somos a noiva de Jesus. Pela misericórdia, pela graça infinita, pela bênção inaudita, como diz o louvor. A internet está ruim. Tô aqui, irmãos. Tô aqui, meus queridos. Tô aqui. Voltei. Aleluia. Então é isso. As profecias estão se cumprindo. Sabe todos aqueles animais que Daniel viu, que João viu, que todo mundo tem medo, que não entende, que não é? São as nações. São as nações, tá? O urso é o Irã. A cabeça é a Babilônia, que hoje a Babilônia é a Arábia Saudita, ou é o Iraque, né? E assim por diante na profecia. Daniel 7, deixa eu achar aqui, para ler para os irmãos. E aí, irmãos, a palavra do Senhor sempre diz que vai acabar com tudo. Na palavra eu já li, né? Já falei aqui sobre a situação de Gaza, que é um lugar assolado, devastado pela palavra de Deus. Então não adianta você ficar contra Israel. Israel está cometendo... Foi o Senhor que falou que aquilo lá vai ser tudo destruído. Então descansa. Mas e as crianças? Gente, Deus está vendo tudo. Você acha que você é mais bonzinho que Deus? Pelo amor de Deus, né? Então deixa Deus trabalhar e cumprir a palavra. E a região do Irã, pela palavra de Deus, também será destruída. Israel vai entrar lá e vai destruir tudo. Porque está escrito que será destruído. Tá? Aqui, o animal que o Daniel viu, né? Tá lá em Daniel 7. No primeiro ano, falou, eu estava olhando, versículo 2. Na minha visão da noite, vi os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vento agita o mar, problemas agitam as nações, tá? Os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. Eu vi o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais. Estando eu a considerar os chifres, eis que ele subiu. Os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos, e com os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel teve aqui a visão de todos os impérios do mundo. Ele teve a visão do império da Babilônia. Ele teve depois ele viu que a Babilônia cairia, viria a Média Pérsia, né? Que é o Irã hoje, os antigos persas. Depois ele viu o leopardo, que foi o Império Grego que veio, né? Depois da Média da Pérsia. Depois Daniel viu o Império Romano, né? Que é o último império que ele viu aqui. E desse império ele via sair os chifres pequenos. Mas tem um detalhe aqui, porque o Império Romano se dividiu. Agora a gente vai lá em Apocalipse 13, para a gente ver o complemento dessa visão que João teve. Porque um teve uma visão, João veio e teve as visões mais completas. Apocalipse 13. Olha o que João viu. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E vi que a besta era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio.
E vi uma das suas cabeças ferida de morte, uma chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então João veio e teve um refinamento da visão lá de Daniel. E o mais interessante disso, irmão, tem uma hora que Deus fala que Daniel quer entender as coisas, ele quer interpretar as visões, porque ele não estava entendendo nada do que ele estava vendo. E Deus fala assim para ele, que não era tempo. Sela este livro, deixa selado, que no tempo certo os selos serão abertos. Aí lá em Apocalipse a gente vê o quê? Que aquele que morreu, o Cordeiro, que morreu e ressuscitou, ele era capaz de desatar os selos da profecia. Não é? O livro não estava selado, as visões estavam seladas, que Daniel tinha visto lá na Babilônia. Só que depois, João tem a visão de que os selos serão abertos por quem? Por Jesus. Então agora chegou o tempo de se quebrar os selos da profecia. E nós começamos a entender o que está acontecendo no mundo. Nós começamos a entender. E a gente precisa se preparar. Porque se eu estou vendo que o urso está se movimentando, que a besta, o que foi ferido de morte, né? A Pérsia não tinha deixado de existir? Pode ser, ô irmão Paulo, cadê vocês, meus amados? Cadê vocês? A besta que foi ferida de morte não é a Pérsia, irmão, porque ela tinha sumido. Agora que ela ressurge com esse grande império. Ela ressurgiu, né? O Império Persa, que é de onde vem o anticristo. Queridos, então entenda uma coisa. Houve um start das profecias. Quando o Irã respondeu com aquela ferocidade toda, Israel. Houve um start disso tudo. Então, a besta do Apocalipse começa a se formar. A besta do Apocalipse vai se formar lá no Oriente Médio. São esses países. A antiga Babilônia, a Grécia, que são esses animais que João vê aqui, ó. As 7 cabeças da besta, tendo 10 chifres. Aleluia! Eu fico muito triste pelo Irã fazer parte dos BRICS. E o Brasil unido, isso dói, né? Né, irmã Cidinha? Tem um programa que eu falei aqui, né? Que os BRICS, parece que os BRICS é a formação da besta, né? Porque entraram todos os inimigos de Israel no BRICS. O Irã entrou. Sabe quem levou o Irã pro BRICS? O senhor, como é que eu tenho que chamar ele agora, gente? O senhor Raposa, lá do Palácio do Planalto. Aquela raposa de 9 dedos, foi ele que levou, né? Então, ou seja, gente, o nosso país, o Brasil hoje, o governo do Brasil hoje, ele é a favor do anticristo. A gente precisa entender isso aí. E você precisa de parar de idolatrar essa pessoa. Porque ele é a favor, principalmente do Irã. O Lula sempre teve amizade com Ahmadinejad. Ele tem amizade com todos esses caras do Irã. Ele foi a favor de deixar o Irã pegar urânio para refinar urânio. É claro que o Irã falou assim, é para energia, nós queremos isso aqui para energia. É óbvio que ele queria fazer bomba. E o nosso querido aqui, presidente, foi a favor, ele é a favor, ele é do anticristo. Esse homem, ele é, eu já falei uma palavra aqui, que Deus já me falou, que ele não pode nem ir em Israel, física e no monte do Senhor, física e espiritualmente, ele está fora do reino. Ele está fora do reino. E não me venha falar que eu sou antibíblica, porque eu não sou. Porque teve um dia que Davi estava orando por Saul, e Deus falou para Davi, para Samuel, né? Samuel orando por Saul, e Deus falou, Samuel, para de orar. Eu já rejeitei Saul. A gente precisa entender que Deus não mudou. E foi o que Deus falou comigo, eu não oro mais. Porque Deus já rejeitou. Entendeu? Agora você precisa sair do lado dele. Saia. Ainda que te custe. Saia, porque esse homem está na linha do anticristo. Vamos ver o irmão Antônio aqui. Na linha temporal profética e do tempo escatológico, tanto Israel como os cristãos estão vivendo o tempo de romance da mulher. É possível que a semente do amor com o esposo já esteja em desenvolvimento, e isso vai culminar nas dores de parto.
Nosso amor para nascer verdadeiramente vai ser com dor. Vai ser com dor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai provar o nosso amor por Jesus. Nosso amor será provado no fogo. Não vai ser fácil, né? Porque o que acontece? Então nós estamos vendo que é lá, né? É o Irã, é a Arábia Saudita, é Iêmen, é Catar, o que mais? Os países lá. Todos esses países, eles são o quê? Islâmicos. E o que é que o islâmico faz com o cristão? Degola. O islâmico degola cristãos. Ele vai matar o judeu, ele quer exterminar o judeu? Quer. Mas ele também não quer cristão, entenda isso. Entenda isso. Ou você adora Allah, ou você tá fora. Então, meus queridos, quando o Senhor vier provar o nosso amor, nós seremos colocados à prova. E aí, o que acontece? Na minha visão, né, irmão Tony? Os islâmicos estão espalhados pelo mundo inteiro. Porque foram abertos os portões das nações e eles se espalharam pelo mundo inteiro. Porque na hora que eles decretarem a tal da jihad lá, o pessoal lá do Irã, da Arábia, uma hora vai decretar a jihad. A jihad é a guerra santa deles. E onde eles estiverem, eles vão matar. Agora, a Europa está toda islamizada. Você imagina se vai sobrar europeu. Você imagina se na hora que eles decretarem a jihad, vai sobrar europeu. Não vai sobrar europeu para contar a história. Então, eles vão procurar um refúgio. Eu voltei, irmã Cidinha. Eu tinha ficado meio desanimada, né, com essa visão de que o Brasil era um lugar, assim, de refúgio. Voltei, porque esse homem que aí está tem que cair para que o Brasil cumpra o seu lugar profético, que é o lugar de refúgio para o povo que vem fugindo. A Europa está toda islamizada. Na hora que decretar jihad, eles vão começar a cortar a cabeça dos europeus. E onde eles estiverem, Estados Unidos está lotado de islâmico. O Brasil também tem, mas como o Brasil é muito grande, eu acredito que a gente dá conta de lutar contra esse povo. Né? Porque eles vão cortar a nossa cabeça, irmãos. Nosso amor será testado até a morte. Aleluia. A formação do reino da besta é o primeiro passo para trazer as dores de parto para Israel. Então, é isso, isso aí que eu queria chegar, irmão Antônio. Vai se formar o reino da besta com esses animais que João viu aqui, né, no livro de Apocalipse. Começou a se formar agora, porque o urso deu o passo, né? Ele deu o passo, começou a andar, ele vai agregar agora os outros para que esse reino da besta se forme. E aí começam as dores de parto para Israel. E nós, irmão, vamos ficar escondidos aqui no Brasil, né? Louvado seja Jesus. E nós vamos pegar, vamos expulsar os islâmicos daqui. Oh, meu Deus, acho que daqui a pouco vai cair minha live. Olha o que eu tô falando, Senhor. Olha o que eu tô falando, mas é a Bíblia, irmãos. Eu sempre acreditei, por revelação de Deus, que o Brasil era um lugar escolhido para dar refúgio para esse povo, que vai estar todo morrendo na Europa, principalmente, né? E lá no Oriente Médio também. Os judeus vão ficar, né? Porque eles têm que ficar na terra deles lá. Mas o resto pode fugir, que não quiser, né? Receber a marca da besta. Receber a marca da besta é a marca do Islã, viu, gente? É a marca do Islã. Você para com essa história de chip, disso, daquilo. É a marca do Islã. Porque quem não adorar Allah será degolado, né? E eu acredito nessa visão, irmã Cidinha. Voltei agora firme, não quero mais sair dela, de que o nosso Brasil, ele é escolhido por Deus para dar refúgio para as nações, né? Que vão se refugiar aqui. E por isso nós viveremos um grande avivamento. Por que nós vamos viver um grande avivamento profetizado, irmãos? Porque, por causa disso. Porque vai ser só no poder da oração que nós vamos escapar da perseguição. Então, fiquem atentos aos sinais. Vamos ver aqui. Conforme Daniel, o mundo no fim dos tempos será dividido em 2 impérios. Exatamente, irmão Tony. O império da besta e o império que luta contra ela, né? E nós estaremos naquele que luta contra, né? Pelo amor de Deus, o Brasil vai sair dos BRICS, em nome de Jesus. Porque existe essa possibilidade, diante de tudo que está acontecendo com o nosso governo, que seria também um motivo de uma outra live, né?
que eu quero sempre que os irmãos nunca esqueçam que essa doida aqui falou nos microfones dessa rádio, no programa Maranata, e está registrado no meu canal lá do YouTube. Roseli Ribeiro, programa Maranata, você pode ir lá para conferir. A irmã Cidinha é a minha fiel testemunha, né, irmã Cidinha? E eu acho que na época era a Fran já comigo, eu não lembro se era a Fran ou se era a Josi. Mas eu acho que já era você, Fran, que ouviu eu falando isso, que Deus colocou um anzol no nariz do Lula e que ia puxar, né? Naquele tempo da visão, Deus tinha colocado o anzol no nariz dele e ele estava dentro da água ainda. Agora Deus puxou fora da água. O homem está exposto no mundo inteiro como um ditador, né? Que antes de Deus tirar ele, Deus vai humilhar, vai expor a verdade, não vai ficar mentira. O Brasil será passado a limpo, porque se o Brasil for esse lugar de refúgio, não é um país do samba e do carnaval, né? Vai ser o país de Jesus. Então nós vamos passar por grandes transformações na nossa pátria. Creia nisso, em nome de Jesus. Por isso é errado dizer que o anticristo será um líder mundial. Nossa, irmão Paulo, essa é feroz, hein? É errado dizer que a besta será uma única moeda global, porque vai ter países que lutarão contra, né? Essa sua palavra, irmão Paulo, me trouxe conforto ao meu coração. Conforto. Porque o negócio vai pegar lá no Oriente Médio, na Eurásia, né? E nós aqui, de alguma forma, Deus preparou esse lugar para refúgio. Para alguma coisa vai acontecer. A marca da besta será uma única moeda global. Eu também acredito que não é moeda, né? Que não é, irmão. É a marca de Alá. Porque quem é que eles vão matar? Quem não... Como é que é? Eles matam quem não é de Alá, né? Eles matam. Então, a marca da besta é Alá, né? Assim como Jesus nos marcou, selou o nosso coração com o Espírito Santo, o inimigo vem e quer imitar, fazer a mesma coisa, né? O que eu escrevi ontem lá no grupo, irmão Paulo? Aquele negócio. Abraão, Isaac e Jacó. É a descendência do Messias. Aí vem Abraão, Ismael e Isaú, a descendência do anti-Messias, né? Então tem tudo a ver com aquele povo lá e com o que eles fazem. E eles têm uma religião. Tem o islamismo. Eles têm um profeta, Maomé. Você tá entendendo? Já tá tudo pronto, irmãos. Abre os olhos e entenda. Aleluia, que palavra abençoada que conforta o nosso coração. Amém, irmã? Paulo Tony que conforta o nosso coração aqui. Porque ele diz, né, na visão do irmão Paulo Tony, que não é para todo mundo, tem algum lugar de refúgio. Então a minha esperança continua de pé. Né, irmão Tony? Não é para todo mundo, é para lá, a Europa, a Eurásia. Esse povo lá, e nós aqui vamos ficar meio escondidinho. É óbvio que vai sobrar para nós, né, irmão? A pandemia não sobrou para nós? Vai sobrar e vai acontecer muita coisa ainda que vai sobrar para nós. Mas por quê? Porque Deus vai purificar o Brasil. Deus vai purificar o Brasil, vai arrancar do poder esses ímpios, né? E vai transformar esse lugar num local de refúgio. Um local de gente que ama o Senhor, que espera a vinda do Senhor e que está preparado para sofrer pelo Senhor, está preparado para dar refúgio para o povo que foge da besta, né? Porque a Bíblia diz, né, irmão Paulo, que a mulher, ela vai ser levada para um deserto. Quem sabe o deserto é esse lugar, esse manancial aqui que é o Brasil, né? Não é? Glória a Deus. Amém, queridos? Já são 7:55. Já falamos bastante. Eu quero agradecer meus irmãos que vieram aqui. Fran, você sabe colocar aqui, por exemplo, se eu quiser fazer live com o irmão Paulo, para ele aparecer, o som dele sair aqui, tem jeito? Não, né? No Face, eu acho que não. Acho que não. Ele é entendedor, depois ele vai falar para nós, né? Ele também não sabe, né, irmão Paulo? Você sabe. Por exemplo, eu tô aqui, irmãos, é assim, eu faço a live. Grupo, né? Eu queria fazer live com o irmão Tony, para aparecer a voz dele, porque ele vai falar aqui no meu celular e vai aparecer aqui no microfone da rádio, tem jeito? Então, irmão Tony, mas nós vamos ver. Mas vamos ver. Mas, irmã Cidinha, você tem Twitter? Eu acho que eu vou fazer live lá no Twitter, irmã, porque é lá que... Ah, então eu convido, ele faz comigo e a voz dele sai aqui. Eu acho que sai. Eu ponho o microfone aqui, ó. Que bonitona. Aí. Ai, a minha companheira. A Fran. Viu? Vai ver certinho. Irmã Cidinha, você tem Twitter, amada? Vai pro Twitter. Porque aqui no Face eu sou super bloqueada, né? O sistema da besta me pega aqui no Face. Você sabe disso. Ninguém me vê, mas eu faço porque eu quero gravar para jogar no YouTube. A minha intenção maior é essa, com o Facebook.
né? Um dia eu gravei, eu fazia pelo Instagram também, mas não consegui salvar um dia do Instagram, fiquei com medo de perder, voltei pro Face. Mas agora, irmã Cidinha, eu vou pro Twitter, porque pelo menos lá, você sabe que o nosso tio Elinho, ele nos dá liberdade, que aqui é capaz que eu vou ser, alguma coisa acontece e me derrube, tá bom? Por causa da minha boca grande. Que não pode nem falar que o 9 dedos tem 9 dedos de roubo, né? Então, amém, queridos? Então, fique aí, abençoe. Conexão fraca. Eu vou, irmã Cidinha, eu vou pro Twitter semana que vem. Fazer live pelo Twitter, tá? Um beijo no teu coração. Se você não tiver conta lá no Twitter, abre lá. E me segue lá, tá joia? Beijo, beijo, amados. Um beijo no coração do irmão Tony, da irmã Cidinha, que me acompanha sempre aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida dos queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Hoje vocês tiveram um mocotó do céu, viu, gente? Para entender escatologia. Escatologia aqui. Escatologia na veia, né? Escatologia na veia. Siga o pastor Tiago Votes também. Siga o canal do irmão Paulo Tony. Paulo Tony, o escatologista. Ele também tem muita coisa boa no canal dele lá para nos ensinar, né? Sobre escatologia. Ele tem uma visão muito ampla de escatologia. E é o assunto do momento, porque o urso começou a andar, a besta vai se formar e nós somos testemunhas. E o mais lindo que foi o que eu li aqui, né? Jesus falou, quando vocês virem essas coisas acontecendo, olhe para o céu. Olhe para o céu que a vossa redenção está próxima. Aleluia! Glória! Por meio de chamado de pode preparar que estaremos... Vamos testar aqui, irmão Paulo? Irmão Paulo, então, vamos testar. Deixa eu chamar você aqui. Aperta aí. Vamos tentar, vai. Mas todo mundo aqui não tá falando nada a respeito. É. Paulo Tony. Pera aí que eu vou te chamar, irmão. Pera aí. Vamos só fazer um teste. O programa tá acabando, mas tá bom. Aqui, adicionar. Adicionar.